Convido a igreja para ler um texto na palavra de Deus, segundo o livro dos reis de Israel, no capítulo 4. Aliás, capítulo 2. Versículos 15 até versículo 22. Segundo o livro dos reis, capítulo 2, verso 15 ao 22, está escrito: Vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. E disseram-lhe: Eis que com teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir para buscar teu senhor. Pode ser que o elevasse o espírito do Senhor e o lançasse em algum dos montes, em algum dos vales. Porém ele disse: Não os envieis. Mas eles apertaram com ele até se enfastiar e disse-lhes: Enviai. E enviaram 50 homens, que o buscaram 3 dias, porém não o acharam. Então voltaram para ele, tendo ele ficado em Jericó. E disse-lhes: Eu não vos disse que não fosses? E os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que é boa é a habitação desta cidade, como o meu senhor vê. Porém as águas são más e a terra é estéril. E ele disse: Trazei-me uma salva nova e ponde nela sal. E lhe a trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele. E disse: Assim diz o Senhor: Sararei estas águas. Não haverá mais dela morte nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Amém. Meus irmãos, como é bom a gente meditar na palavra do Senhor e aprender. Sempre que lemos a palavra de Deus, aprendemos. E sempre estaremos aprendendo, porque é uma fonte inesgotável. E também, além de aprender, é bom porque a gente ouve a voz de Deus falando com a gente. E também recebemos a direção dele para muitas coisas na nossa vida. Crentes regidos pela palavra de Deus. E nesse texto aqui no Velho Testamento, esse acontecimento aqui com o profeta Eliseu e a cidade de Jericó traz para a gente algum ensinamento na nossa vida espiritual. Aqui nós vemos que houve, em primeiro lugar, um reconhecimento daqueles homens de que a atuação de Deus também na vida de Eliseu era uma realidade, depois que ele foi separado de Elias, quando Elias terminou seu ministério aqui na terra. O versículo 15 diz que eles ficaram à beira do Jordão e presenciaram Eliseu voltando da viagem com Elias sozinho, desta feita o rio aberto, e ele caminhando, transitando pelo meio. Os irmãos sabem que toda coisa sobrenatural causa especulação, causa
admiração, causa alguma atração, alguma coisa assim dessa natureza. E certamente quando ele estava com Elias, que Elias disse: eu vou ao outro lado do Jordão, fica aqui que eu vou ao outro lado. Disse: viva o Senhor Deus, não te deixarei, estarei contigo. E foi quando ele seguiu, feriu o rio, e o rio se abriu, os dois passaram, e lá do outro lado aconteceu a separação. Mas Eliseu, muito vigilante, a capa caiu, coisa que ele estava muito esperando e vigilante. Ele segurou a capa e entendeu aquilo como algo de Deus na sua vida. Só que ele precisava de voltar para Gilgal. E quando ele voltou, o rio já tinha fechado, estava do outro lado, o rio cheio. Mas ele fez a prova dele com Deus, quando ele pegou a capa de Elias e dobrou e disse: aonde está o Senhor Deus de Elias? Aí colocou, aí o rio se abriu, ele passou, e ali ele pegou a convicção de que o seu ministério estava sendo comprovado, confirmado por Deus. Mas do outro lado tinha os homens que estavam observando e viu o milagre acontecer. E quando viram, ele disse assim: olha, o espírito de Elias está sobre Eliseu. Em outras palavras, ele estava dizendo: os milagres que Deus fazia através de Elias, também agora está fazendo com Eliseu. Olha o rio aberto, olha ele atravessando a seco. E quando disseram isso, Eliseu chegou cá e eles insistiram perguntando por Elias. E Eliseu disse: tu queres que a gente vá nesses montes? Eu tenho aqui homens valentes que pode ir procurando. Ele disse: não vá não. Eliseu já sabia o mistério que tinha acontecido, Elias já tinha sido arrebatado, mas aqueles homens insistiram, e Eliseu disse: então vão. Aí procuraram para um lado, para o outro, não acharam, como diz aqui o texto, não vou ler todos. E quando voltaram, aí reconheceram a aprovação de Deus na vida de Eliseu, se prostraram, e como diz aqui no verso 19, diz assim: logo que chegaram, apresentaram um problema da cidade de Jericó a Eliseu. No verso 19 diz assim: então voltaram para ele, tendo ele ficado em Jericó, e disse-lhes: eu não vos disse que não fosseis? E os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que boa é a habitação desta cidade, como se vê, como meu senhor vê, porém as águas são mais e a terra é estéril. No verso 20, Eliseu ele não fez nenhuma especulação ou coisa semelhante, foi logo resolver o problema. Diz que ele disse: trazei-me uma salva nova, ponde nela sal, e lhe a trouxeram. Aí quando chega no verso 22, aí a Bíblia diz que ele, usado por Deus, disse: ficaram, pois, são aquelas águas até o dia de hoje. Eliseu resolveu o problema daquela situação. Quando a gente lê um texto na Bíblia, a gente tanto observa o lado histórico, que é esse que está relatado aqui, como também a gente observa a mensagem do lado espiritual que Deus quer, através do seu Espírito, transmitir ao povo, às pessoas. Tudo que está escrito na Bíblia para o nosso ensino foi escrito. A Bíblia não é um livro de história para contar somente as histórias do passado. Não, a Bíblia é o livro do Criador. A Bíblia é o livro de Deus. A Bíblia é a revelação de Deus à humanidade, a sua palavra. Então, ele logo aqui, na aplicação espiritual, a gente já começa a perceber alguma coisa aqui. Primeiro, no versículo 19 diz assim: e os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é boa a habitação desta cidade, como o meu senhor vê, porém as águas são mais e a terra é estéril.
A primeira coisa que nós começamos a ver aqui é que Jericó era uma cidade, como diz aqui, bonita, atraente. Eles até disseram assim: como o meu Senhor está vendo como é agradável essa cidade. Mas até então eu chamo aquela cidade bonita da cidade das aparências. Por quê? Era uma cidade que era bonita, mas com vegetação, vamos dizer assim, artificial, porque a terra não tinha saúde para criar. As águas eram mar, não gerava vida. Então, os frutos que ali tinha, aparentemente, naquelas árvores para enfeitar aquela cidade, era artificial. E aqueles homens, quando chegou diante de Eliseu, que viu algo de Deus nele, logo confessaram essa situação. O meu Senhor está vendo que a terra é bonita, mas essa terra aqui é estéril, não produz, não dá fruto, as águas são más. Em outras palavras, ele está dizendo: isso tudo que o meu Senhor está vendo é uma coisa aparente, mas agora eu estou trazendo para o Senhor essa situação. O que é que a gente aprende aqui a princípio? É que sempre existiu o engano da aparência. Coisa ruim é a pessoa viver de aparência. Aqui tinha uma aparência natural, mas era artificial, antes de Eliseu chegar. Alegria aparente, paz aparente, felicidade aparente, mostrar que está vivendo uma boa vida, mas de forma enganosa. Lá dentro está dizendo como os homens de Jericó: meu Senhor está vendo que a terra é bonita, mas as águas daqui são más. Estava confessando: a terra é agradável, como o Senhor está vendo, mas é estéril. Eliseu chegou ali para dizer: basta de aparência, basta de viver uma vida enganosa, basta de viver uma vida de faz de conta. Paz só é boa quando a paz é real. Felicidade só é boa quando a felicidade é real. O sorriso é natural e agradável quando o sorriso é real. Nosso Deus cura das aparências. Glória a Deus. E a gente aprende aqui com o profeta, nessa situação que foi certamente o seu segundo milagre, que Jericó ele já conhecia também. Ele diz: bem como o meu Senhor vê, como o meu Senhor vê. Porque Jericó era aquela cidade desenhada, aparente, mas espiritualmente também. Ela estava vivendo uma aridez espiritual. Não era só aquelas águas infrutíferas, mar, para o solo, para a vegetação. Não. Espiritualmente também Jericó não estava nada bom. A terra não era só no lado físico, não. No lado espiritual também a esterilidade nas coisas com relação a Deus ali era real. Até porque quando a gente lê, não vou me ater muito em detalhes, com relação a Jericó,
a gente vê que a pluralidade dos deuses ali existia. Se venerava ali a deusa Azerá, que dizia que era a deusa esposa do Deus Supremo, Baal, Deus da tempestade, Mote, Deus da morte, Anat, irmã de Baal. Era uma salada. Além de culto de prostitutas rituais, espiritualmente não estava nada bom. E os irmãos sabem que quando as pessoas não honram a Deus, Deus também deixa de honrá-las. É bíblico. Deus disse na casa de Eli, aqueles que me honram, honrarei. Porém, aqueles que me desprezam serão envelhecidos, desprezado, desmerecido. E a falta de honra a Deus atrai pobreza, atrai maldição, atrai malignidade. Ainda bem que Eliseu chegou, e Eliseu não chegou brincando. Quando contou a realidade a ele deu logo, aqui já li aqui no versículo 19 e 20, que ele diz assim: traga para mim um prato novo, coloque dentro dele sal e me traga. Quando trouxeram, ele disse: agora eu vou na fonte de água que sai para jorrar aqui para toda Jericó, para todo esse solo aqui, eu vou lá. E quando chegou lá com o sal no prato, no vaso novo, colocou sal na fonte, disse: assim diz o Senhor, e estas águas sejam saradas e não haverá nela mais esterilidade. E pronto. Eu observo aqui que Deus, para tratar com abominação, com apostasia, com pecado, Ele não trata afagando. Poderia, assim, na nossa lógica humana, se as águas amargas, vamos levar açúcar para adoçar essa água. É mais fácil na lógica. Mas ele foi logo no paradoxo, dizendo: traga sal num prato novo. Muitas vezes alguém não entende esse paradoxo das coisas de Deus. Porque Deus trata pecado como pecado. Deus trata apostasia com apostasia. Deus cura a enfermidade com o remédio certo. A Bíblia mostra algumas coisas que o sal ele traz. A gente sabe que ali foi a palavra de Deus, mas assim diz o Senhor. Mas o elemento usado foi o sal, na fonte das águas. O livro de Ezequiel, no capítulo 16, quando Jerusalém resolveu se desviar dos princípios e dos mandamentos do Senhor para apostatar e viver no costume dos cananeus, Eteu, Jebuseu, aquele povo todo que foi descendente de Cã. Aí ele disse uma coisa importante aqui, foi um tratamento que ele deu quando as parteiras, naquela época, tratavam a criança recém-nascida. Aí ele diz aqui, Ezequiel 16:4, ele diz assim: e quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água,
para a tua purificação, nem tampouco fostes enfregada com sal, nem envolta em faixas. Aquela Jerusalém estava numa situação espiritualmente deplorável. Aí o profeta, Deus fez essa analogia, o profeta, com relação de uma criança que era nascida e não tinha dado a ela aquele tratamento costumeiro da época, que a parteira pegava a criança e cortava o cordão umbilical, lavava a criança, mesmo ela chorando, mas esfregava o sal, tirava toda a secreção, toda aquela impureza, envolvia em faixa, aí sim a criancinha agora ficava ali protegida, limpa. E quando diz os historiadores que a criança não era tratada dessa maneira, no crescimento dela apareciam sequelas, porque não foi tratada dessa maneira. E olhando direitinho a palavra de Deus, é um nascimento de uma criança, é um negócio meio difícil. Que a mãe está ali em dores, mas quando a criança nasce, ela não quer saber se está melada de secreção, de sangue, de tudo. Já olha para ver, meu filhinho. Mas quem está ali fazendo, a ver aquele sangue, aquela secreção, cortar cordão umbilical. Hoje não, que a tecnologia mudou, a limpeza, o higiene, é coisa mais moderna. Mas ali era uma coisa muito anti-higiênica, que tinha que lavar, e para não pegar bactéria ou coisa semelhante, tinha que esfregar sal. E os irmãos sabem que sal em couro de criança, aquele courinho novinho, sensível, arde. E criança já nasce chorando, dou por vista a gritaria. Mas era tratada. O profeta estava dizendo que quando a pessoa nasce, Deus não trata com dengo. Nasce de novo da água e do Espírito. A palavra de Deus nos ensina isso. Por quê? Porque quando a pessoa nasce, é uma criança que nasceu no Evangelho. Aí veio do pecado, com toda a mazela do mundo, com toda a impureza, com toda a sujeira lá de fora. É como aquela criança que estava ali, e a nação, não vou me ater a esse texto aqui, e a nação que estava em pecado, que estava em apostasia, que estava em prostituição cultual e uma série de coisas, adoração a ídolos. Aí ele tratou como uma criança, e quando ele dá o crescimento desta criança, mais na frente cuidou, e depois a pessoa se prostituiu, e depois teve o pago, mas o cuidado de Deus sempre presente. Mas voltando para a hora do nascimento, o salmista, no Salmo 51, e o versículo 2, ele diz uma coisa com relação ao nascimento, com a nossa vida diante de Deus. Ele diz assim: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos era mal, que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, verso 10, capítulo 6, versículo 10 e 11, ao que diz aqui a palavra: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados,
nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem é muita sujeira, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Aí o versículo 11 é onde vem o tratamento. É o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito Santo. Quando chega aqui, recebe um tratamento, uma lavagem da palavra. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. É por isso que muita gente, às vezes, acha ruim ser crente. Um dia eu fui pregar o evangelho a um cidadão, ele disse: eu acho até bonito ser crente, agora é ruim demais. Eu disse: como é que é bom e é ruim demais? Ele disse: por quê? Para ser crente é bonito, carrega a Bíblia, canta, agora é muita rigorosidade. Pessoa não pode fumar, não pode viver uma vida de namoro com outras mulheres sem ser a sua, não pode dançar, não, aí saiu, não pode. Eu digo: é exatamente isso. Porque quando a pessoa aceita Jesus, chega com tudo isso, como a criança, toda melada, é secreção, é tanta coisa, mas aqui o Espírito Santo já chega, já corta o cordão umbilical, já pega a palavra e começa a lavar. Aleluia! O sal é justamente o antídoto para proteger. É por isso que quando alguém chega e Deus começa, o Espírito Santo começa a lavar com sal. Esse sal que eu estou falando aqui, né? Aí alguém diz assim: se eu soubesse que ser crente era assim, é a lavagem com sal. Quando eu não era crente, eu não passava por isso, não sofria isso, mas agora eu passo e tenho que ficar calado. É a lavagem com sal. Quando chega aqui, não pode chegar, continuar bebendo, continuar fumando, continuar adulterando, continuar nas práticas de pecados. E às vezes tentar enganar uma vida de crente fiel, mas que às vezes vive uma vida de pecado e uma alegria aparente. Uma espiritualidade aparente. Às vezes fala a língua para impressionar alguém, mas lá por dentro está vivendo uma tristeza, está vivendo um pecado que está machucando, está vivendo alguma coisa. Só que nessa igreja tem o Espírito Santo. E quando a palavra de Deus é aberta e começa a ser explicada, ela vai onde está você, porque é a espada do Espírito. E Deus não quer crente vivendo de aparência, alguma coisa que vem tirando a tua alegria, a tua fidelidade. É hora de dizer: eu preciso desse sal, eu preciso dessa água limpa, eu preciso de ser curado dessa esterilidade espiritual. Mas os irmãos percebem que esse assunto é um tanto exortativo. Porque o sal, ele tem os seus efeitos.
Por exemplo, o crente passa a influenciar, a pessoa passa a influenciar, porque o sal, ele tem a sua influência. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, verso 22. A Bíblia diz que quando Barnabé chegou diante daqueles irmãos, houve uma grande alegria, e por causa da influência de Barnabé, muita gente se uniram ao Senhor. Você que está, Senhor Deus, você que está me ouvindo, claro, Jesus disse: vós sois o sal da terra. Você tem que influenciar para o bem no teu trabalho, na tua casa, aonde você passa. É o que nós aprendemos aqui na palavra de Deus. Porque a vida do crente, ela é diferente da vida do não crente. Ela salga. Um jovem se formou e me convidou, disse: olha, pastor, eu vou dar uma palavra de gratidão lá com a turma. E como o senhor é nosso conhecido, chega a ser quase parente, eu gostaria que o senhor... Eu vou para... Como é que vai ser? Não, vai ser a turma lá toda reunida, e eu vou dar aquela palavra de gratidão, e o pessoal vão agradecer a Deus comigo. Eu digo, vamos. Eu cheguei, me sentei lá por trás dali, fiquei olhando que ele ia falar e agradeceu a Deus. Só que aqueles alunos chegaram com garrafa de cerveja, de pitu, de tanta coisa, colocaram debaixo das cadeiras. Eu olhei e disse: que negócio é isso? Que gratidão a Deus é essa? Bomba alguma coisa, aí o irmãozinho lá agradeceram, aí um atrás que estava assim, diz assim: vamos começar agora. Aí todos disseram, não. Disseram, por quê? Respeito. O irmãozinho lá estava falando: respeito o irmão, deixa ele terminar. Quando ele sair, a farra começa, mas enquanto ele estiver aí, respeita. Sabe o que é isso? É o sal salgando. Sal influencia. Sabe por que é que naquela conversa lá na faculdade, na firma, lá no trabalho, na instituição, quando você chega, o povo para, é por causa do sal. Chegou o irmão, para. Chegou a irmã, para. Você está salgando? Ou você já se tornou insípido? Entra na farra, entra no batuque, entra na dança, entra na bebida. Está vivendo uma Jericó enganada, de falsa aparência. Mas o Espírito Santo, quando você começa a ouvir a palavra, ele começa a fazer o tratamento na tua vida espiritual. O crente pode estar em situações, em lugares como esse, no entanto, salgando, sem se contaminar. Daniel, no capítulo 1, versículo 8, todos os irmãos já conhecem que Daniel estava em Babilônia, um lugar de promiscuidade, de idolatria. Mas a Bíblia diz: e Daniel assentou no seu coração de não se contaminar com os manjares do rei. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Outra coisa que o sal faz, ele é notado. Interessante que ele aparece quando está no pacote, aparece quando está no saleiro, mas quando coloca ele na comida, ele dá o sabor
e desaparece. É tanto que aqui o sal, eu estou aprendendo aqui, o sal fala de humildade também, porque na cozinha tem muitos condimentos, mas o sal não pode faltar. Na pessoa vai fazer a relação da compra, o feijão, o arroz, raramente escreve sal. Mas o bichinho tem que estar lá. Faz a panelada. A gente vê o maxixe, vê o quiabo, vê a batata, a engreda, vê o feijão, mas não vê o sal. Mas lá está salgando a panelada toda. Por que foi que Jesus comparou a gente ao sal? É esse princípio aí que eu vejo. João Batista, por exemplo, a Bíblia diz que João Batista, quando começou o ministério dele para preparar o caminho para Jesus, Mateus, no capítulo 3, verso 11 e 12, João Batista era cheio do Espírito Santo desde o ventre. A Bíblia chega a dizer que ele era como uma cana açoitada pelo vento. Mas quando ele começava a falar de Jesus, aí o povo afluía para ser batizado por ele. Aí ele começava a dizer: olha, eu estou batizando vocês com água, mas aí está vindo outro. Ele é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno de desatar as alparcas dele, correia das alparcas dele. Eu batizo vocês com água, mas quando ele vier, vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Agora, outra coisa que eu acho interessante aqui em João capítulo 3 e o versículo 26. Quando Jesus começou o ministério, aí os discípulos de João começaram a observar a ascensão de Jesus. Aí foram a João, o versículo 26 do capítulo 3 diz assim: e foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ele batizando a todos vão ter com ele. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que eu não sou Cristo, mas sou enviado diante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que ele assiste é o que ouve. Alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já esta minha alegria está cumprida. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Que expressão de João aqui? Cheio do Espírito Santo, uma cana açoitada. Vento na Bíblia fala do Espírito Santo. E João, quando falava, era aquela coisa. Mas quando ele ia falar de Jesus, ele procurava desaparecer. E quando os discípulos disseram assim: olha, ele está batizando mais do que o Senhor. Ele disse: como é? Mais do que eu? O esposo fica alegre quando escuta a voz da esposa. Era isso que eu queria ouvir. Convém que ele e que eu diminua, desapareça. Sal salga, mas não aparece. Dá sabor, mas não aparece. Vós sois o sal. Eu estou falando aqui para crente, porque a gente não é diferente, a gente passa por esses momentos
De repente a gente tem desejo de ser aplaudido, de ser notado. Quem não quer ser reconhecido? Só que quando a gente vai para a Bíblia, e Jesus diz assim: vós sois sal. Deixe que eu apareça. Você só vai dar o sabor. Você só vai salgar. Quem vai aparecer sou eu. Muitas vezes a gente está trabalhando na igreja, você, nós. E quando se vai fazer alguma coisa, você trabalha, jejuma, se esforça. E está fazendo para Jesus. Mas de repente você esquece que é para Jesus. Aí, eu quero ver o que é que vão dizer que eu fiz. Eu quero ver se não vão falar no meu nome. Eu quero ver se não vão reconhecer o que eu estou fazendo. Aí você hoje está ouvindo que Jesus disse que você é sal. Fez uma festa em um determinado lugar, a irmã jejuou, orou, fez um trabalho. Aí a gente que sempre tem o costume de dizer: irmãos, pegue o nome das pessoas para a gente agradecer. A irmã pegou o nome de todo mundo, e a irmã que trabalhou mais, fez campanha de jejum, de oração, não pegaram o nome dela. Aí eu agradeci a todo mundo e não falei no nome dela. Quando terminou o culto, que eu fui passando, que vi, oh meu Deus, a irmã que mais trabalhou, encontrava ela em jejum na igreja, vou lá pedir perdão e desculpa a ela. Quando eu cheguei, disse: minha irmã, eu vim lhe pedir perdão e desculpa, falei no nome de todo mundo, e a senhora que jejuou, trabalhou, ajeitou, cooperou, eu nem toquei no seu nome. Ela fez: oh glória a Deus. Eu achei tão bom, pastor, porque eu não fui para o Senhor, eu não fui para me aparecer, eu não fui para ninguém, eu fui para Jesus, e Jesus salvou, Jesus batizou, Jesus curou, Jesus foi engrandecido. Eu estou satisfeito. Você sabe. Deixa Jesus aparecer, desaparece. Quando nasce em nós o desejo de aparecer, Jesus diz: aparece que eu vou me embora. Aí a gente fica aparecendo sozinho. Mas quando a gente diz: Jesus, Jesus, vem cá, Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus, vem cá, aparece, Jesus, fala aqui, Jesus diz: sai de cena que eu vou ser glorificado, que eu vou aparecer. Vós sois o sal, salga, mas não aparece. Você que trabalha em órgão de conjunto, de coral, de cantor, de pregador, essa mensagem é para mim e para você. Porque se a gente não tiver cuidado, tem vezes que Jesus usa você pela misericórdia dele. Tem vezes que eu digo: parece que Jesus me usou, meu Deus, pela misericórdia. Aí eu vou orar. Mas se eu não tiver cuidado, aí chega aquele irmão: olha, irmão, você quando cantou aquele hino, olha, a igreja estava um gelo, mas quando você começou a cantar, aí a pessoa: olha, irmão, a igreja estava... mas quando o senhor prega... E já que eu estou falando nisso,
Às vezes tem um que começa a dar o relatório. Eu preguei em tal lugar e Jesus batizou 50. Eu preguei em tal lugar e Jesus curou de câncer. Eu preguei em tal lugar e Jesus falou assim. Aí um dia um veio me dizer, eu disse, ô irmão, quem foi que batizou mesmo? Quem foi que salvou mesmo? Quem foi que curou mesmo? Vós sois o sal da terra. Sal não aparece, mais salga. Não aparece, mais dá sabor. Jesus quer aparecer mais. O sal, ele tem as suas propriedades, suas características que ele não perde. Por isso que Jesus usou a figura do sal. Na Bíblia tem várias comparações, alegorias também, comparando a nossa vida. Jesus disse que a gente não é como vocês, vós sois o sal. Marcos 11:50, ele diz assim: haja, tenhas sal em vós mesmos. Pode colocar sal numa comida e colocar na geladeira lá. Deixa lá congelar. Tira, descongela e vai ver se o sal não está ali. Pega uma panela de pressão, tempera a comida, coloca sal e coloca fogo ali. Depois que desligar o fogo, que apagar, vai ver se o sal ainda não está ali. O que é que a gente aprende aqui na palavra do Senhor com isso aqui? Interessante. Quando Moisés estava no Egito, o Egito era um lugar promíscuo, era uma geladeira espiritual. E a Bíblia diz em Atos 7:22 que Moisés experimentou de todas as ciências dos egípcios. Hebreus 11:24 diz que o Egito era um lugar promíscuo. Mas Moisés, que recebeu os ensinamentos de sua mãe, do seu povo, continuou crente, salgando, sendo exemplo. Às vezes a gente encontra uma pessoa na igreja, direitinha, servindo a Jesus, daqui a pouco passou no vestibular, coisa que benção, maravilha, como se junta com os amigos, com as amigas, aí começa a se degenerar, perder as características, perder o sabor. Quando a gente encontra, não sabe se dá paz, se dá bom dia, porque mudou a característica. Trajando como o mundo, se comportando como o mundo, com o palavreado do mundo. Porque até isso a Bíblia ensina em Colossenses 4:6, sejam agradáveis as tuas palavras e temperadas com sal. Porque tem crente que a boca dele parece um manancial de água suja, de podridão, abre a boca, chama palavrão, apelídio, abre a boca e da boca dele só sai veneno para matar a vida de outro, uma fonte venenosa. Irmão, esse assunto aqui é meio... Às vezes você senta perto de um irmão, glorifica, graças a Deus, mas às vezes senta perto de um que começa assim, já vi se fulano, aquilo não presta não, aquilo ali é da pior espécie possível. Sabe o que foi que ele praticou? Sabe o que foi que... Aí começa, falta temperar com sal.
essa língua, essa boca. E quando o sal chega, as águas não ficam mais venenosas, vai produzir vida. Moisés, ele não se contaminou na geladeira do Egito. Resolveu deixar de ser chamado filho da filha de Faraó e enfrentar o vitupério com o povo de Deus, de que antes experimentar o gozo do pecado. Mas também pode colocar fogo no sal. De vez em quando não tem crente que parece que alguém coloca isso no colégio, em casa, num trabalho, em algum lugar, coloca na pressão e parece que o crente vai morrer esbaforido, cozinhado. Parece que ele vai deixar de ser crente agora. Deixa não, porque o sal verdadeiro não perde as suas características, a sua essência, a sua composição. A Bíblia diz no livro de Daniel, no capítulo 3, e o versículo 13, 14, 15, 16, quando conta a história de Sadraque, Mesaque e Abdenego, a pressão que ele sofreu para se misturar com os príncipes de Babilônia. Mas na hora que aqueles príncipes estavam reunidos, a banda pronta para tocar, a estátua de pé, e ali aquele status daqueles príncipes era para Sadraque, Mesaque e Abdenego dizer: olha quem está ali, doutor fulano de tal, rei fulano de tal, príncipe fulano de tal, sabe de uma coisa, eu vou também entrar no meio dos outros, fazer a mesma coisa. Mas sal que é sal não perde a sua essência. Quando a banda tocou, que todo mundo se encurvou, eles ficaram lá. É tanto que quando chegou ao ouvido do rei, o rei enfureceu e mandou chamar aqueles três moços. A citação está aqui que eu falei. E quando chegou lá, disse: é de propósito, Sadraque, Mesaque, Abdenego, e vocês não têm feito caso de mim, nem têm se prostrado à estátua de ouro que eu levantei. Vou mandar os instrumentos tocar. E certo é que se vocês se encurvarem, tudo bem. Porém, se não, eu quero ver qual é o Deus que pode livrar vocês da minha mão. Como ele era o rei, poder na mão, era para os três ficarem. Mas os três começaram a dizer: ó rei, a gente não precisa te responder sobre esse negócio não. O Deus que nós servimos, Ele é quem pode nos livrar da tua mão, ó rei. Mas, se Ele não quiser livrar, ainda assim, fica sabendo que nós não nos prostraremos à estátua de ouro que tu levantaste, nem aos teus deuses. Irmão, crente que é crente salga em todo canto. E tem uma coisa: Deus chega na hora do aperto, Deus chega na hora do fogo. Quando tocou que eles não se curvaram, o rei se enfureceu, mandou aquecer 7 vezes mais e mandou buscá-los. Crente, quando tem convicção com Deus, ele não anda com as pernas tremendo com qualquer coisa. Ele não anda afinando com qualquer coisa. Deus vai permitir, então estou aqui, mas eu vou ser fiel a Ele. Eu vou salgar, eu vou manter as minhas características. Aproveito neste simples palavra que eu estou te dando, meu irmão, minha irmã, meu jovem. Nós estamos vivendo um mundo apodrecido. A gente leva o menino para a escola,
quando o menino chega conversando, que a gente diz: meu Deus, o que foi que esse menino aprendeu na escola? Vai para a universidade, quando chega na universidade, ideologias. Vai para a faculdade, satanismo e tanta coisa, imoralidade, promiscuidade. O mundo está apodrecido. E por quê? Ele não apodreceu total ainda, porque a igreja está como sal. O sal conserva. Carne, antigamente, quando não tinha geladeira, metia sal na carne e amarrava lá, passava o tempo todo, o bicho não dava. A carne não apodrecia por causa do sal. E a igreja está protegida. É por isso que quando chega lá na universidade, seja onde for, na rua, no trabalho, que Satanás quer levar o veneno, quer levar o bicho, quer levar a podridão, mas o sal protege, e você está aqui protegido pela bondade, pela graça, pela misericórdia de Deus. Você tem sido sal, ou já perdeu o sabor, ou já se tornou insípido. A palavra de Deus serve de alerta para cada um de nós. Eliseu, quando chegou, e disse: traz uma salva nova, coloca sal dentro, me leva na fonte. E quando chegou lá, que colocou sal, a esterilidade saiu, o veneno saiu, Jericó saiu da aparência, os montes começaram a reverdecer, a água potável começou a aparecer, e alguém certamente perguntou: o que foi isso que o profeta fez? Ele fez o quê? Certamente aqueles homens disseram: ele levou sal, colocou sal na fonte e veio essa saúde para nós. Termino dizendo: saia da aparência. Nós estamos vivendo o século das aparências. Seja como alguém fala de irmão Tomé, porque Jesus chamou a ele e deu um carão nele. Mas quando disseram: Tomé, Jesus ressuscitou, Tomé. Aí Tomé disse: o quê? Jesus ressuscitou. Todo mundo. Aí Tomé disse: se eu não pegar na mão dele, se eu não pegar na cicatriz da mão dele, se eu não pegar do lado dele. Lá na frente já disse: Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E vocês bem sabem para onde eu vou e conhecem o caminho. Aí Tomé, na aparência, sem conhecer, aí Jesus sabe de uma coisa: eu nem sei para onde tu vai, nem sei o caminho. Não é melhor ser sincero? Jesus disse: Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E por que ele duvidou? Jesus descartou Tomé? Não. Jesus, quando ressuscitou, foi lá no recinto fechado, não estava, e fez: Pai seja convosco. Foi lá onde estava o irmão Tomé e disse: Tomé, vem cá, Tomé. Me dá tua mão aí, Tomé. Pega aqui, Tomé. Passa a mão aqui, Tomé. E Tomé passou, viu a cicatriz. Pega aqui na minha mão, Tomé. Quando Tomé viu a cicatriz, aí fez: Senhor meu, Deus meu. Jesus descastou Tomé? Não, porque Tomé não gostava de andar de aparência. E nesta noite a palavra de Deus é:
sai da aparência, vive uma vida real, vive uma vida sincera diante de Deus. Basta de aparência, já estás cansada de aparência, cansado, mas recebe a voz do Espírito Santo aqui. Ainda tem sal. Amém.